Paz, graça e paz, queridos. Amém? Glória a Jesus. Acho que dispensa apresentações mais, né? Alguma apresentação mais. Mas quero dizer para os irmãos que é sempre um privilégio estar aqui, é sempre uma honra poder obedecer ao Senhor, né? Sempre que a gente vem, como o Ronaldo diz, faz parte da reserva no quarto da casa dele, viu? Quando eu abro a minha reserva lá, ele já pergunta de quando a quando. Aí quando eu digo a data, ele diz, então tá bom. Parte da reserva é ministrar domingo para a igreja. Mas amém, glória a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Amém? Então, em nome de Jesus, queria orar por todos nós. Senhor, nós te agradecemos. É um tempo tão especial de investimento do Senhor em nós, onde tua palavra, que é viva e eficaz, pode penetrar dentro do nosso coração, cortar, separar o inseparável, dividir o indivisível, discernir as intenções do nosso coração, Pai, para que ele seja corrigido, direcionado, instruído e levado, Senhor, por toda a verdade diante daquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje algumas práticas, né, quanto à vida do discípulo, mas diante dessa circunstância de ser um discípulo, eu queria fazer uma introdução, levando em consideração o peso do Evangelho sobre nós. Porque se nós não tivermos o cálculo exato do peso do Evangelho sobre nós, nós vamos, por qualquer motivo, desistir da nossa caminhada. E talvez o Evangelho de Cristo não faça tanta diferença como ele deve fazer na nossa vida. Porque o mais importante para nós, não são os momentos que nós nos reunimos como igreja, mas é o resultado que nós damos como igreja. Porque isso aqui, queridos, é o resultado do que nós somos. Estarmos juntos é o resultado daquilo que Deus faz em cada um de nós. E quando nós estamos juntos, é o repartir da essência daquilo que Deus é em mim todos os dias. E eu preciso ter isso com firmeza no meu coração. E eu estava vendo esses dias, estudando um pouco sobre o Monte das Oliveiras. Obviamente, o Monte das Oliveiras a gente chama de Getsêmani também, né? Esse nome Getsêmani tem um significado, que é o lagar das oliveiras, ou a prensa das oliveiras. Era um lugar, prensa das oliveiras é o lugar onde o fruto da oliveira era colocado para ser extraído alguns óleos. E não por coincidência Jesus foi levado para esse lugar. E eu estava vendo alguns escritos sobre essa prensa das oliveiras, né? E na antiguidade, naquele tempo, era onde eram postas, né, as azeitonas, naquela prensa, e pelo peso da alavanca daquela prensa, com o peso das pedras que imprensavam aquele fruto ali, então era extraído o azeite. Mas o mais importante de tudo, é que não era só extraído um tipo de azeite. Quando o fruto era colocado na prensa ali, eram extraídos pelo mesmo fruto, no mínimo 4 tipos de óleo. Você já sabia disso? Colocava o fruto ali e colocava um tipo de peso. E aí extraía o primeiro tipo de óleo. Esse primeiro óleo era o mais puro azeite, que eram usados nas cerimônias, na unção, na consagração. Aí o que acontecia? Eles aumentavam o peso das pedras na prensa e prensavam aquele mesmo tipo aquele mesmo fruto, e aí saía um segundo tipo de óleo, que
era para alimentação, colocar no alimento. Aí eles aumentavam um pouquinho mais o peso da prensa sobre o mesmo fruto, para extrair um terceiro tipo de óleo, né? Um azeite mais denso, que era para a iluminação. E aí então eles colocavam um peso maior ainda do que todos aqueles, para extrair um outro tipo de óleo. Aí não era só mais um óleo, mas era um óleo como que vinha como uma pasta, que era usado para fazer o sabão, usar para limpeza. Consagração, alimentação, né? Aí a condição do terceiro azeite que era para fazer a iluminação e a limpeza. Então, quando Jesus foi levado para o Getsêmani, queridos, ele foi levado ali para ser prensado. A prensa ficou cada vez mais pesada sobre ele, e cada vez que pesava essa prensa do meu pecado e do seu pecado sobre ele, era extraído um tipo de óleo para o nosso próprio benefício. Ele é o pão, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, ele é o sangue que purifica. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus, ele faz um convite para nós, como discípulos. E o convite que Jesus faz para nós é o seguinte, começa com uma pergunta: quem quiser vir após mim? Quem quer vir após mim? Quem quer vir comigo? Quem quer caminhar comigo? Se alguém quiser vir após mim, então que seja prensado pela verdade do meu evangelho, que não vai ter mais o peso que eu recebi, obviamente, porque todo o peso do pecado está sobre ele lá. Mas agora o peso de viver uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida totalmente dada a ele, então, quem quiser pode vir comigo. A partir daí, então, você vai começar a entender que o evangelho vai te prensar. Mas quando nós somos prensados pelo evangelho, começa a ser extraído de nós o que realmente precisa ser extraído, coisas boas. E nós, como discípulos de Jesus, só começamos a exalar alguma coisa de bom quando nós somos prensados. E a verdade do evangelho, então, ela vem como essa prensa sobre nós. Quem quer vir após mim? Primeira prensa. Eu quero. Segunda prensa, negue-se a si mesmo. Ui. Terceira prensa, toma a sua cruz. Ai. E essa verdade começa a pesar sobre nós, não é para que nós abandonemos tudo, larguemos tudo, ou não pensemos mais em nada nessa vida, mas para trazer dentro de nós o resultado de que tudo nessa terra não tem significado algum, comparado ao valor que Jesus tem para nós. Por isso que quando Jesus chama os discípulos, ele diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, abandona a sua vida e perca tudo. Porque nada que você carregar contigo vai te dar tanto valor quanto eu dentro de você, quanto a minha vida dentro de ti. Porque o resultado da vida de um discípulo de Jesus não é tentar fazer tudo o que se quer para se alcançar um objetivo de ser recebido por Jesus, mas é ser exatamente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Para que eu seja exatamente como Jesus quer que eu seja, então eu preciso negar a mim mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Eu não sei, depois nas gravações vocês olham, mas todas as vezes que nós estamos compartilhando com os irmãos,
em qualquer lugar, e talvez isso não mude, porque eu não quero mudar esse sermão, a gente fala sobre isso. Porque para mim, abandonar as coisas que estão para trás e prosseguir para as que estão diante, é fazer exatamente, repetidamente, tudo aquilo que Jesus quer que eu faça. Porque se tem uma coisa que me leva à perfeição, se chama repetição. Você já parou para pensar que quando você quer ser aperfeiçoado, você repete aquilo? Em qualquer segmento da vida do ser humano, se ele quiser aperfeiçoar qualquer tipo de habilidade, ele tem que repetir, 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 exaustivamente repetir, para que seja aperfeiçoado aquilo na vida dele. Então, negar a mim mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Negar a mim mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Tem que ser algo repetitivo na minha vida, porque é exatamente isso que vai me levar a ser exatamente como o meu mestre deseja que eu seja. Então eu tenho que ser colocado na prensa. Os mandamentos do Senhor não são penosos. 1 João 5. As ordens do Senhor nunca pesarão sobre aqueles que são discípulos, porque eles já têm o coração totalmente entregues. A vida já não é mais aquilo que se vê, que se apalpa, mas é pela fé, porque o meu justo viverá pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a certeza daquilo que, é a esperança daquilo que se espera lá, e a certeza daquilo que não se vê, é isso. E eu preciso me firmar nisso, eu preciso ser prensado. A gente vai caminhando com Jesus, e a gente vai chegando nessas conclusões. Somos perfeitos? Seremos, um dia seremos, mas para sermos como Ele é, nós precisamos desenvolver aquilo que Ele já foi. Pergunta para a pessoa do teu lado: você quer ser exatamente como Jesus? É uma pergunta, você tem que responder. Pode perguntar, fica sem medo. Você que está em casa, quer ser exatamente como Jesus é? Não precisa nem fazer aquilo que Ele fez, tá? Diga para a pessoa assim, ó, então seja exatamente como Ele é. Porque Deus não quer que nós façamos absolutamente nada. Ele quer que nós sejamos. Jesus se apresenta a João sem ter feito nada. Nada. Com aquilo que ele é, vem o Espírito Santo sobre ele, e Deus fala para ele assim, o Pai: tu és meu filho amado em quem eu me agrado. Ele podia perguntar, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Eu não fiz um milagre, eu não fiz nada ainda. E o Senhor está dizendo que me agrada? A resposta do Pai eu já sei. Meu filho, eu me agrado em ti, porque você é aquilo que eu quero que você seja. E tem muita gente correndo atrás de fazer muitas e muitas coisas para ser um filho agradável ao Pai. E para Deus, para a voz de Deus soar no meu ouvido, dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu me agrado, Ele precisa ver em mim a essência de quem agradou Ele. Então, quando toda a essência de Jesus estiver em mim, eu sei que eu vou começar a agradar ao Pai, porque eu vou ser exatamente aquilo que Ele quer que eu seja. Para isso existem alguns princípios. E eu quero trabalhar esses princípios com vocês. E que esses princípios nos
prensem. Porque eu creio que todo princípio tem base na palavra, não tem base em conselho e nem opinião, viu? Porque conselho você pode ouvir, decidir se você realmente quer acatar ou não. Opinião você ouve. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser, você descarta. Agora, princípio está na palavra. E a palavra, ela é absoluta. E tudo que é absoluto é inquestionável. Então eu não questiono com a palavra. Se a palavra diz seja assim, então eu vou lutar para ser assim. Larga tudo, então eu vou ter que largar tudo. Vocês já viram a passagem do jovem rico? Eu fico viajando nesses negócios, né? Lembrando, não sei, o Espírito Santo vem me lembrando, tem até que me conter. Porque o Espírito Santo vem lembrando essas coisas, eu lembro do jovem rico quando eu falo essas coisas, lembrei. Mas não só da resposta que ele deu, do semblante que caiu, mas da posição dos discípulos depois. Você já parou para pensar, e você continuar lendo ali, você vai ver que Pedro chega para os outros e fala assim, e aí agora, quem que vai ser salvo? Os caras não tinham nem um bocado de morto, não tinham riquezas como o jovem rico, mas eles sabiam que tudo que ocupava o coração deles, já se tornava uma riqueza, que poderia atrapalhar o relacionamento deles, e a entrada deles no reino. Ser rico não significa ter muitas posses e bens, mas significa deixar o seu coração se dominar por algo que talvez se torne maior do que o amor que Jesus tem por nós e por amor que a gente precisa ter por Ele. Porque eu vi a riqueza no coração daqueles discípulos, quando Pedro disse e fez essa pergunta, e aí, quem de nós vamos ser salvo então? Porque nós estamos nesse negócio aí. E o primeiro princípio aqui é a sujeição. Por que sujeição? Porque é o princípio absoluto de uma vida com Jesus. Para eu ser exatamente como Jesus é, eu preciso entender que eu preciso me sujeitar. Por que sujeição? Porque quem não está sujeito, está sobre. Quem não está sob, está sobre. Quem não está sob o comando de alguém, está tentando comandar. E a primeira sujeição é do meu eu. E lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eu quis pegar essa primeira expressão de sujeitai-vos a Deus, porque Deus é a expressão máxima e a autoridade máxima sobre todo o universo. Essa palavra Deus aqui é theos, no plural, faz menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sujeitai-vos então ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando eu fui batizado, eu morri para mim mesmo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez que eu ressurgi para uma nova vida no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso eu preciso desse princípio absoluto na minha vida, sujeição. Por quê, meus amados? Porque o princípio, a condição contrária da sujeição foi o que me tirou do jardim. Quando Deus disse, não coma, o homem se insurgiu contra a autoridade de Deus e comeu. Se rebelou contra Deus e comeu. Romanos capítulo 5, versículo 12, lá Paulo vai dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos, lá em Adão, se insurgiram contra Deus, se rebelaram contra Deus. Então o primeiro princípio, para ser semelhante a Jesus, é sujeitar a Deus novamente, se colocar debaixo da autoridade. Por isso, sujeitai-vos a Deus. E não é em alguns momentos,
Eu me sujeito a Deus. Estava vendo aqui os recados, oração de manhã, oração à noite. Meus irmãos, que poderoso é um discípulo que ora. Porque a primeira característica de um discípulo de Jesus é porque esse discípulo ora. E orar é ter um relacionamento intenso, constante, ininterrupto com Deus. Sabe por quê? Porque quem ora depende e é sujeito a Deus. Mas quem não ora depende e é sujeito de si mesmo. Faz o que quer, da maneira que pensa, na hora que quer, para o seu próprio bem-estar. Por isso, oração é antes, durante e depois. Eu preciso decidir algo, eu vou orar antes de decidir, eu vou orar durante a decisão, e eu vou continuar orando depois que eu tomá-la. Por quê? Porque quem ora depende de Deus. Porque quem ora não paga penitência. Quem ora estabelece um relacionamento de intimidade profunda com quem ele fala. Que coisa preciosa, se acordar no primeiro horário e já falar: papai, eu tenho aqui um compromisso contigo, e falar o teu nome no primeiro momento da manhã, é algo muito mais do que, vale muito mais do que ouro. Então sujeitai-vos a Deus. Segunda coisa, sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeitar ao meu irmão? Ninguém é melhor do que ninguém no corpo de Cristo. Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, a impressão que dá, meus irmãos, é: quem quiser vir após mim. Significa, eu vou na frente e vocês vão atrás, porque quem segue vai atrás. Mas essa expressão de seguir significa: juntem-se a mim e todos nós caminharemos na mesma linha, uns com os outros. E me sujeitar ao meu irmão, não é indagar se ele tem dificuldades na caminhada ou não, mas é ele, nas características boas que ele tem, me ajudar com as minhas, que eu não tenho, e eu, nas minhas características, ajudá-lo a caminhar nas que ele não tem. Porque sujeitar uns aos outros não tem ligação com julgar uns aos outros. E nós muitas vezes não conseguimos nos sujeitar uns aos outros porque nós temos um senso de juízo que nem Deus tem. Nem Deus pensa do meu irmão às vezes o que eu penso. Nem Deus fala do meu irmão o que eu falo. Mas Ele quer uma igreja que caminha junto dEle. Lá em Hebreus vai dizer: nós não somos dos que retrocedem. E retroceder não tem a ver com voltar ao mundo, porque eu não quero mais no mundo. A única coisa que pode me impedir de caminhar é a igreja continuar caminhando e eu ficar aqui, parado. O que vai acontecer comigo se eu ficar parado e a igreja continuar caminhando? Eu vou retroceder. Porque no momento em que eu fico para trás enquanto a igreja avança, eu já retrocedi. O caminho que eu vou ter que percorrer agora vai ser muito mais cansativo, porque a igreja está caminhando e progredindo. Então eu não sou daqueles que ficam estagnados, parados, emburrados, julgando. Não vou porque o fulano é assim. Se ele continuar, eu não continuo. E sujeição é eu me colocar à disposição para carregá-lo no colo se for preciso, para pôr no meu ombro se for necessário. Porque sujeição não tem a ver em estar por cima, mas é estar por baixo. Porque hierarquia no reino de Deus é invertida, sabia disso? Quem quiser ser o primeiro, saiu da boca de Jesus isso. Quem quer ser o primeiro, sirva a todos.
Quer ser o destaque? Se sujeita. Suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E esse suportai-vos não é porque tem gente insuportável, mas é porque eu devo servir de suporte ao meu irmão. Olha para quem está do teu lado, irmão. Bom, olha bem para quem está do... Olha na bola dos olhos de quem está do teu lado. Agora olha para trás. A igreja tem que se ver. Agora olha para o lado aí, para o outro lado. Viu quem está aqui? Quantos não estão aqui? Eu não estou abrindo parênteses para murmuração não, viu? De quem não está aqui, pelo menos de repente está em casa, está falando, o pastor falou que tem que vir atrás de mim. Não, calma aí. Não estou abrindo parênteses para murmuração. Mas nós como igreja devemos avançar, carregando uns aos outros, levando uns aos outros. Isso se chama sujeição. Sabe o que Jesus fez para nós estarmos aqui hoje? Ele se sujeitou. Ele não levou em consideração a ignomínia, a humilhação que ele passou, para que essa alegria que ele recebeu ao entrar lá, nós também pudéssemos receber. Então não faça, meu irmão, minha irmã, aquilo que Jesus conquistou com tamanho sofrimento. Não banalize, não faça chacota, valorize, priorize. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, porque a mão discipuladora de Deus está sobre a igreja, e sujeitai-vos uns aos outros, porque a essência de Cristo Jesus está no meio da igreja. E assim nós vamos. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, acontece um outro fator importante, um outro princípio, que é a vinculação. Eu sou vinculado ao corpo. Colossenses 2,19, vai dizer lá assim, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluias! Nós não temos vínculos tão somente de culto, de reuniões, nós temos um vínculo de corpo. Amados, nós estamos aqui porque nós cremos no mesmo Jesus, então nós temos um vínculo de fé. Nós estamos aqui movidos pelo mesmo Espírito, então nós temos um vínculo no Espírito. Isso significa que se eu estou ligado em você como filhos, se eu estou ligado contigo como corpo, e se eu estou ligado contigo como santuário, então nós estamos ligados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos nós bem vinculados. Então, o que vai acontecer? Eu não vou passar a semana inteira com a Mauri, não vou passar a semana com os irmãos, mas eu sou o representante desses meus irmãos. A minha vida agora vai representar vocês. Eu vou trabalhar, e lá no meu trabalho, eu vou apresentar o vínculo que eu tenho com vocês. E tudo que eu fizer lá, vai ser a representação clara daquilo que eu sou contigo. Isso é estar bem vinculado. Quando nós não fazemos absolutamente nada sem pensar naquele ao qual nós temos um vínculo. Fomos vinculados pelo Pai. Já parou para pensar nisso? A expressão de vínculo entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três trabalhando comumente em honra, em serviço, em sujeição, bem vinculados, em harmonia, tudo com o mesmo propósito, nada foge do propósito de Deus na sua essência de unidade. O Pai começa a obra, o Filho vem representar o Pai, e depois vem o Espírito para concluir. Todos com o mesmo propósito. Sujeitos uns aos outros. Olha o Espírito Santo, o poder que o Espírito Santo de Deus tem. Mas ele faz tudo, exatamente tudo, o que Jesus diz para ele fazer. Só. E virá o meu Consolador,
que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o que ele faz. E eu tenho comigo, irmãos, que a pessoa do Espírito Santo é tão importante para a Trindade, tão importante, que a palavra, Paulo fala em Efésios, que ele é o selo, mas não só isso, não só isso, fala que ele é o penhor. Eu não sei se alguém já penhorou alguma coisa aqui. Tudo que está penhorado tem que ser resgatado. E eu tenho comigo que quando Jesus voltar, e todo mundo sabe que quando Jesus voltar, o Espírito vai ser levado, né? Não vai ter mais convencimento de nada. E todos aqueles que estiverem selados no Espírito, vão subir, porque ele não vai mais ficar aqui. Eu não vou subir porque eu tenho características boas para subir. Eu vou subir porque eu estou selado no Espírito de Deus. E ele vai voltar para o lugar de onde ele veio. Ele é o penhor. Jesus penhorou o Espírito. E esse Espírito está trabalhando em nós o reino de Deus, o reino dos céus. E quando essa obra estiver completa, o Pai vai dizer assim: filho, vai e traz o meu Espírito. E grudado nele vai vir a minha igreja. E quem é a igreja de Cristo, selada no Espírito, vai subir naturalmente, sem força e nem violência. Por quê? Porque já está grudada, selada, não tem como separar mais do Espírito. Eu olho para mim, eu fico orando todo dia, falando: Senhor, o que eu tenho de bom para o Senhor falar assim? Você vai, eu vou te trazer por mérito. Não tem mérito algum. Mas se o Espírito Santo de Deus está trabalhando o céu de Deus em mim, então eu, selado nesse Espírito, eu não tenho outro lugar para ir a não ser o céu. E essa é a certeza daqueles que têm certeza que não ficaram de fora. Porque se ainda bate uma duvidazinha no teu coração, procure o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Bem vinculados. E aí então tem um Espírito que está nos vinculando uns aos outros. Uma outra condição é a formação. Depois que eu me sujeito a Deus e à igreja, então eu me vinculo à igreja de Cristo, estou bem vinculado, e aí então eu começo a ser formado. Gálatas 4,19, Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo está sendo formado na igreja, e a igreja está sendo formada à imagem de Cristo. É isso que está acontecendo. Nós não estamos aqui para receber informações. Nenhum discípulo de Jesus vive uma vida informativa. Informação é passageira. Informação cai no esquecimento. Mas a formação, ela arrasta pelo exemplo. Ela se consolida pelo exemplo. Então nós estamos sendo formados à imagem e à semelhança do próprio Senhor Jesus. É um trabalho de formação. Não queira receber informações sobre Jesus. É como ligar, muitas vezes, amados, sabe o que nós fazemos? É como ligar a televisão num jornal. Vamos saber o que está acontecendo agora com a política. E liga a TV. É a mesma coisa com a Bíblia. Vamos ver o que acontece aqui em Jeremias. Meu Deus, o profeta fez isso. Olha que história linda. Às vezes a gente até chora, como aquelas histórias comoventes que passam na televisão, num dia de comemoração, onde um pai e um filho vai lá, e emotivamente fala: que linda essa família, que bonito isso. Isso tudo é informação. Depois de 5 minutos que o programa acaba, acabou. Acabou o interesse, acabou o contato, acabou tudo. Cristo está formando os seus discípulos. Há um trabalho de formação de discípulos, de alunos, aprendizes, aqueles que se sujeitam ao Senhor. Então, esquece esse negócio de ser informado daquilo que Jesus é. Deixa o Espírito Santo de Deus formar a essência, a pureza
daquele que é o Cristo em nós. E vamos parar de tentar conhecer Deus no intelecto, porque conhecer Deus no intelecto é algo muito raso, é muito raso. A igreja precisa alcançar águas profundas, é um tempo de águas profundas. Quer um exemplo de água profunda? Meu irmão, se você entrar num rio de correnteza forte, e a água estiver na sua canela, você não vai ser levado por ela. Entra um pouquinho mais profundo, a água vem na cintura, mas teu pé ainda está no chão, você ainda controla a tua vida. Entra um pouquinho mais e deixa a água vir no peito, o teu pé está no chão, você ainda está no controle. Mas quando você entra lá no fundo, que não dá mais pé, que você não tem mais como controlar, aí então você não tem mais controle sobre a tua vida. E a igreja de Cristo precisa se lançar nesse rio que é o Espírito Santo, que é a vida de Cristo, que é a vontade do Pai, boa, agradável e perfeita, aonde não dá mais pé, porque nós precisamos perder o controle, literalmente nós precisamos perder o controle da nossa vida. Nós somos maus condutores, muito ainda mais no que diz respeito ao que é celestial, irmãos. Não adianta nós queremos ficar controlando aquilo que Deus quer assumir. E ser formado à imagem e semelhança de Cristo é se lançar num rio aonde não dá mais pé. Não dá mais pé. A partir do momento que isso acontece, uma outra característica surge na minha vida, que é a multiplicação. E a multiplicação tem algo tão interessante que a gente precisa entender. Atos 1,8 vai dizer: mas recebereis poder. Que poder é esse? O poder de João 1,12. Já leu João 1,12? Todos quantos o receberam Jesus como seu Senhor, como autoridade, o Cristo, para governar a sua vida, a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, recebereis o poder de serem filhos de Deus, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então vocês serão capazes de testemunhar, de serem testemunhas, de ganharem vidas, de ir por toda parte, fazendo discípulos de todas as nações, porque a única ordem que Jesus dá de fazer alguma coisa, é essa, Mateus 28, 18 a 20, vão e façam discípulos. E eu recebo o poder de ser filho. Obrigado, recebi. Agora como filho então, eu vou reproduzir, eu vou multiplicar essa vida. E essa vida começa então a se multiplicar na vida de outros. E eu começo pelo bom testemunho. O bom testemunho não é você falar que conhece Jesus, mas é você mostrar aquilo que você é em Jesus. Eu tenho certeza que todo discípulo de Jesus não precisa abrir a boca para falar que é um discípulo de Jesus. Não precisa. Jesus está sendo lá massacrado, esbofeteado. E alguém chega e diz: você é um deles, né? Não, não sou. Tá bom, não é, tudo bem. Jesus continua sendo massacrado. Presta atenção, amados. Você é um deles, você se parece com eles, sim. Não sou. E Jesus continua sendo massacrado. Você é um deles, claro que você é um deles. Eu já disse para você que eu não sou, larga do meu pé, procura outra pessoa. Eu não sou quem vocês estão dizendo que eu sou. Todas as vezes que eu fujo de ser exatamente aquilo que eu devo ser, eu coloco Jesus numa situação de massacre.
Mas Jesus é tão compassivo, né, que essa passagem diz que na hora que Pedro negou ele pela terceira vez, o olhar dele se cruzou com o de Jesus. E esse olhar fez Pedro enxergar exatamente quem ele é. E o olhar de Cristo não precisou falar, Jesus não precisou falar. Jesus só olhou para ele, e o olhar de Jesus disse para ele assim: você é sim o que você não disse, o que você disse que não é. Você é o meu discípulo. Está com medo de ser discípulo de Jesus, meu irmão, minha irmã? Ser discípulo de Jesus não é tão complicado. Mas para multiplicar essa vida de discípulo, eu preciso conhecer quem eu sou. E eu tenho comigo também, que todo discípulo de Jesus tem certeza daquilo que ele é. Se conhece. Tem certeza. Mateus 4,9, Jesus diz assim: vinde comigo, eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão agora pescar pessoas. A multiplicação é algo tremendo, mas ela não começa e não termina com qualquer coisa. A igreja de Cristo, ela não cresce simplesmente porque, eu estou fazendo isso ou aquilo. Não. Sejamos exatamente como Jesus quer que nós sejamos. E essa vida que nós temos e levamos, ela vai chegar e alcançar e atingir outros irmãos. E nós vamos naturalmente multiplicar. Porque a multiplicação também é celestial. Atos 2, 42, 47, lá no 47, a palavra diz: e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, porque aqueles discípulos viviam exatamente como eles deveriam viver, uns com os outros, no ensino da palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, na singeleza de coração, caindo na simpatia do povo. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, diariamente, sem a igreja fazer o mínimo de força, para que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque eu acredito, que Deus não vai querer tirar alguém lá do mundo, escravo do pecado, para colocar no nosso meio, que somos cristãos, aonde o egoísmo impera, aonde a independência supera, aonde ninguém está nem aí para ninguém. E para nós que somos discípulos, me perdoe a expressão, é uma vergonha. Porque a minha vida contigo é o que gera fruto lá fora. Porque é a vida uns com os outros, a sujeição com Deus, a sujeição com vocês, a condição da vinculação, o vínculo que eu tenho, e como é esse vínculo, a formação de Cristo em mim e em você, que é a mesma, nós estamos recebendo a mesma faculdade aqui, celestial, é o que vai levar a gente a multiplicar. Porque é o bom testemunho de Cristo que tem que imperar lá fora. Senta na tua mesa amanhã, vai para a tua escola, faz o que você tem que fazer, orando assim: Senhor Jesus, eu quero ser exatamente o que o Senhor seria aqui. Eu quero ser. Senhor, se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu quero responder exatamente o que o Senhor responderia. Senhor, se alguém me procurar, eu quero tratar exatamente como o Senhor trataria. Se a gente fizesse essa experiência, a gente ia ver quantas pessoas iam querer estar do nosso lado. E essa pergunta de, por que fulano se converte, rapaz? Eu falo tanto de Jesus para ele, e ele não se rende, o cara é duro. Eu nunca vi ser humano tão duro na minha vida.
eu preciso criar expectativas em mim, antes de criar uma expectativa lá. A esperança tem que estar em mim, antes de ter esperança no que tem lá. E a partir daí, então, o que começa a acontecer? A edificação. Efésios 4, 15, 16 diz: mas, seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? João 14, 6. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, seguindo Jesus. Quem é amor? 1 João, Deus diz, a palavra diz lá que quem é amor? Deus é amor. Seguindo Jesus na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nessa essência, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, amados, todos nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, você é uma junta. E junta é isso aqui, ó. Junta é o que dá movimento, flexibilidade e sustentação para o corpo. E nós vamos crescendo, ajudando uns aos outros, como membros uns dos outros. Eu sou membro de ti, você é membro de mim, eu cuido de você, você cuida de mim. Nós somos flexíveis, nós damos sustentação, nós ajudamos uns aos outros na força que nós temos, pelas juntas e pelo ligamento. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Cresçamos em tudo, não fique para trás, não fique estagnado, obedeça, se sujeite. Você está vinculado num corpo, é o reino de Deus, aonde Ele governa. Hebreus 1 vai dizer que Jesus é a expressão exata do esplendor da glória de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha a quem nós sujeitamos, amados. Olha em quem nós estamos vinculados. Nós somos nada comparado ao que Jesus é. Nós somos ínfimos, nada, poeira, comparado ao que Jesus é. Ficar brigando para ser alguma coisa nessa terra, sendo que o meu Deus quer que eu seja como Ele é. Para quê? Todo o trabalho realizado de sujeição, de multiplicação, de vinculação, de formação, produz o crescimento da igreja, e eu coopero com isso. Engraçado, queridos, que hoje, nós como igreja ficamos esperando as outras pessoas fazerem alguma coisa e trabalharem, para que a igreja cresça. Mas já está claro, nós precisamos ser como Jesus é. Romanos 8, 29, assim como Ele previamente definiu, que fôssemos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ele definiu antes do meu nascimento, do seu nascimento, que nós fôssemos conformes à imagem, conformes, formados à imagem do seu Filho, a fim de que Ele fosse o primogênito entre nós. Para crescermos. E diante de tudo isso, eu quero que você faça uma reflexão. Você quer? Eu quero, toda hora e todo tempo, refletir alguma coisa sobre mim. Sabe por quê? É muito fácil pensar no que o irmão faz de errado. É muito fácil julgar assim: ai, irmão, essa palavra hoje, se o irmão tivesse aqui, meu Deus. A gente faz reflexão da vida dos outros, mas em 3 segundos. Mas olhar para nós mesmos e dizer assim: você é podre, você é pecador, você precisa se consertar,
cuidado, porque essa vida que você está levando não é a vida de Deus. Isso a gente não fala com a gente. A gente só afirma: não, tenho certeza, vou para o céu, aleluia, não, estou bem, como é que está, irmão? Estou bem, estou ótimo. Pode estar caindo o mundo, pode estar vivendo uma vida horrível de pecado, mas está bem, porque nós temos um problema grave em nós não conseguimos fazer uma reflexão de quem nós somos. E é melhor eu dizer que eu não encontro nada de bom em mim, e que eu preciso consertar tudo aquilo que Deus quer consertar, e me deixar consertar, e se possível, amados, nem ser melhorado em algumas áreas a gente precisa, porque não é isso que Deus quer, a gente precisa ser substituído, uma vida por outra. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Substituição. Você quer fazer uma reflexão sobre ti? Eu vou pedir para você olhar para você. Como? Não sei. Não sei se você vai fechar seus olhos. Não sei se você vai olhar para o teu corpo. Mas nós vamos fazer esse exercício hoje antes de ir embora. Em nome de Jesus. E pensar nas áreas da sua vida que necessitam da ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Escuta, não estou dizendo para você fazer uma reflexão e pedir para o Pai, para o Filho e do Espírito Santo te ajudar a aturar fulano ou ciclano que você não gosta, ou que você não quer perto, ou que isso ou aquilo. Não. É uma reflexão da sua vida, nas áreas da sua vida, que precisam ser substituídas pela vida de Cristo. Você pode fazer isso? 1 minuto, 2 minutos, no máximo. Se eu em 15 segundos consigo analisar a vida de qualquer pessoa, 2 minutos é uma eternidade para mim analisar a minha. Pensa um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Vamos pensar juntos aqui, nas áreas da nossa vida que precisam da ajuda de Cristo. Pensa aí. Fale com você mesmo. Fale com o teu coração agora. Fale com o teu ego e diga: eu não te quero mais, ego. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, porque a minha vida tem sido uma vida de egoísmo. Uma vida onde eu só penso nos meus prazeres e desejos. Onde a minha satisfação tem que imperar sobre a vontade de qualquer outra pessoa. Até mesmo da sua vontade. Eu quero morrer para mim mesmo, Senhor, hoje. Eu quero dar um basta. Mas o Senhor tem que vir aqui fazer isso, porque eu não sou capaz. Comece a entrar profundo nesse rio, meu irmão, minha irmã. Comece a entrar profundo nesse rio. Comece a entrar lá dentro desse rio. E se ainda estiver dando pé para você, continue entrando, continue entrando, continue indo. Oh Senhor,
pode nos prensar com a tua palavra, Senhor, porque a prensa celestial extrai qualidades boas de discípulos que são semelhantes ao Senhor. Óleo bom, Senhor, óleo consagrado, óleo que ilumina, óleo, Senhor, que dá sabor ao alimento, óleo, Senhor, que ajuda na limpeza, na purificação, Senhor, das feridas. Nos prensa, Senhor. A tua vontade, ela é boa, agradável, perfeita vontade, Senhor. Você pode orar. Agora Deus vai te ouvir. Agora nós vamos falar com Deus. Já falamos conosco. Agora você vai pedir: Deus, trabalha, Senhor. Trabalha a tua vontade em mim. Trabalha, Senhor, tudo que é do Senhor em mim. Eu quero fazer como João, Senhor, e que eu diminua, Senhor, e o Senhor apareça. Eu quero diminuir ao ponto de não encontrar mais absolutamente nada de mim em mim mesmo, e tudo do Senhor em mim. Que as palavras da minha boca e toda a meditação do meu coração sejam inteiramente para louvar, bendizer, agradar, agradecer, engrandecer o teu santo nome. Que a minha vida de oração não seja mais uma vida de pagar penitências por erros e pecados, mas seja, Senhor, para um relacionamento íntimo de um filho que quer, deseja o desfrute da companhia de um pai presente. Que a minha vida de adoração, Senhor, seja uma vida pautada nas ações de graças, e que em tudo eu seja agradecido, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E se alguma coisa estiver faltando, eu vou ter a certeza de que o Senhor já me deu tudo. Exatamente tudo, porque a maior riqueza é Cristo em mim, porque a maior riqueza é o teu reino em mim, é o teu governo sobre mim, é a tua mão sobre minha vida, Senhor. Que a minha vida seja uma vida de meditação diária, constante na tua palavra. Que essa palavra seja a palavra do Senhor em mim, vivendo em mim, atuando em mim, me direcionando, Senhor. E que a vida de comunhão contigo possa me levar à comunhão com os meus irmãos, que é uma comunhão de amor, de graça, de paz, e acima de tudo, uma comunhão de alegria no Espírito Santo. E que tudo seja para o teu nome, Senhor. Que nós possamos vibrar com a tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, não nos conter mais com a tua presença, Senhor. Quebra-nos, Senhor. Não deixa-nos viver nesses dias de dureza de coração. Não deixe, Pai, que as distrações dessa terra, Senhor, nos impeçam mais de nos alegrarmos com a tua salvação, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus.
Quero encerrar, irmãos, dando um conselho que eu mesmo dou para mim. Se você tem medo da conversão, porque isso aconteceu talvez um dia, meu conselho para você é: se converta todo dia. Porque se eu não converter meu coração para o Senhor hoje, amanhã ele vai ser do mundo. E que nós não tenhamos medo mais de nos convertermos, mesmo que isso implique que aconteça todo dia. Amém? Privilégio estar com vocês, uma igreja preciosa, amada, parte do corpo de Cristo. E para mim, queridos, representar vocês onde eu estou é um privilégio. E eu quero cuidar disso. Cuidar disso. Porque todos os dias, quando a gente começa a falar com o Pai, são rostos bem expressivos que vêm na nossa mente. E que o Espírito Santo de Deus diz: cuide deles com a sua própria vida. Cuidem de nós. Cuidem do Ronaldo, dos irmãos. Cuidem uns dos outros. Porque quando eu fecho os olhos para orar, meus irmãos, se a igreja não vem na minha mente, alguma coisa está errada. Em nome de Jesus. Amém? Carrego vocês comigo.